Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo tutorial para você aprender um pouco mais sobre CorelDRAW. No vídeo de hoje nós vamos criar um panfleto e você vai gerar o arquivo PDF final para impressão em offset, ok? Então nós vamos criar aqui um novo documento, estabelecer aqui o padrão do CorelDRAW e aí vamos verificar se essas são as configurações que nós desejamos. Número de página 1, ok. Módulo de cores primárias CMYK. Tamanho da página tá A4, nós vamos editar, será um panfleto pequeno, de 15 por 21, como a gente está trabalhando aqui em milímetros, então hoje vai ser 150 por 210, a orientação fica retrato mesmo, resolução 300 dpi. O perfil RGB, a gente pode trabalhar como esse perfil aqui, o sRGB, ou pode colocar o Adobe RGB. O perfil CMYK, a gente pode trabalhar com o Fogra 27 ou Fogra 39, ou algum outro perfil que o seu fornecedor lhe oriente a utilizar, ok? Vamos configurar como Fogra 39. Dá um ok. Aqui está o nosso panfleto pronto para ser editado, né, com as dimensões já especificadas. A gente vai no menu Layout, Layout da página. Vamos configurar aqui no tamanho o sangramento para 3 milímetros. As linhas guias, nós vamos trabalhar com as predefinições bordas da página, área de sangramento e margem de 1 centímetro. Nós já vamos ter todas as linhas guias já pré-definidas. Linhas guias pré-definidas, elas ficam com a cor verde, então é fácil de você identificar no seu documento quando uma linha guia é pré-definida. Uma linha guia pré-definida significa dizer que caso você mude o tamanho da página, a linha guia vai se posicionar de acordo com a pré-definição. Por exemplo, se a gente aumentar essa largura da página aqui, essas linhas guias de 1 centímetro vão acompanhar, assim como as demais linhas guias, ok? Vamos agora puxar uma linha guia vertical aqui para o centro e uma outra linha guia horizontal aqui para o centro. Assim nós temos os pontos centrais na horizontal e vertical do nosso documento. Vou dar um duplo clique na ferramenta retângulo e assim nós vamos ter um retângulo ao redor de toda a página. Vamos ativar o alinhamento para as diretrizes, podemos desativar os demais. Como a gente vai trabalhar especificamente com as diretrizes, com as linhas guias, basta a gente colocar aqui diretrizes. Se necessitar, a gente muda alguma outra opção. Vamos puxar aqui e ele vai colar. Segurando a tecla Shift, vai mudar também o outro lado. A gente puxa para cima. Da mesma forma, segurando a tecla Shift, ele também vai mudar para baixo. Para encher de branco. O que nós fizemos aqui? Nós criamos um retângulo que vai servir como base, né, como fundo do nosso panfleto aqui, da nossa criação aqui. E ocupamos o espaço do sangramento, porque é o espaço que será cortado na gráfica, né, no acabamento da peça, ok? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos teclar mais, é criada uma cópia do retângulo. Vamos puxar da direita para o centro. Vamos aplicar a cor CMYK. Nossa paleta aqui agora é a paleta CMYK, certo? Caso não esteja aparecendo a paleta CMYK aqui, a gente pode ativar as janelas de paletas, certo? E aqui a gente marca paleta CMYK padrão. Você pode ocultar ou não as demais paletas, fica a seu critério. E a gente vai preencher com CMYK. Vamos teclar mais, é criada uma outra cópia. A gente vai mudar aqui o eixo de origem do objeto para o centro inferior. Vamos deixar o cadeado aqui de proporção desativado. E vamos mudar aqui para 40%. Ele vai descer aqui, ó, até essa posição. A gente vai aqui em transparências. E aí a gente vai colocar o modo de mesclagem multiplicar. Ele vai mesclar o ciano com o ciano, né? Nessa transparência aqui e vai gerar essa outra cor. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos criar uma cópia, teclando mais,
A origem já está modificada aqui. Agora a gente vai colocar 30%. Mais uma vez a gente tecla mais, cria-se uma outra cópia e agora a gente vai mudar para 20%. Pronto, nós temos aqui um layout bem interessante com um gradiente de cores aqui, mudando os tons, conseguido através do efeito de Multiply. Vamos agora para a ferramenta Elipse. Vamos desenhar uma elipse aqui. Posicioná-la. Preencher de branco. Contorno semig. 1,5 milímetros. A gente pode colocar até mais, né? 2 milímetros. Como ele fica mudando aqui para pontos, então se você quiser configurar o seu documento para ficar sempre em milímetros, então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos retirar qualquer seleção. Podemos usar o atalho F12, que ele vai para as propriedades de contorno. Como não tinha nenhum tipo de objeto selecionado, o CorelDRAW interpreta que você quer modificar os padrões deste documento. E ele já traz como configuração inicial as propriedades para objetos gráficos. E é isso que a gente realmente quer fazer. Então dá um OK. Ele abre a janelinha de caneta contorno. A gente vai mudar de pontos para milímetros. A gente vai dar um OK. E agora sim o nosso documento vai sempre apresentar as configurações de contorno em milímetros. Ok? Tá vendo? Tá tudo em milímetros. Vamos ao nome do congresso. Então, Congresso Nacional sobre Configurações. É um congresso qualquer aqui. A fonte a gente já pré-selecionou. Fonte Candara. Vamos reduzir um pouco aqui. Posicionar mais ou menos no centro dessa distância daqui para cá, ok? Nem tudo a gente precisa fazer exatamente também com linhas guias, né? De forma precisa. A gente pode usar a nossa percepção de alinhamento óptico. Perceba que o configurações, a ligatura aqui do F e do I está tendo esse pequeno probleminha aqui de não aparecer o ponto. A gente pode alterar ou pode deixar dessa maneira aqui. Então nós vamos alterar. Seleciona. Ao selecionar ele vai aparecer essa opção aqui porque está ativado o OpenType interativo. Então a gente vai clicar aqui e ele vai abrir as diversas opções. E aí nós temos aqui remover ligaturas. Ele vai trabalhar apenas nas alterações da ligatura. E aí a gente vai conseguir ver corretamente aqui a junção entre o F e o I, que não é obrigatório, mas você pode fazer essa alteração caso deseje. Ferramenta texto. Vamos criar aqui um conteúdo que vai representar a informação mais detalhada sobre o congresso. A gente não vai digitar isso aqui, a gente vai apenas configurar. E ao configurarmos as opções da fonte, botão direito, inserir marcador de texto. O CorelDRAW vai colocar um texto de exemplo em que você pode criar aqui quando você estiver fazendo suas bonecas, né, suas amostras de layout. Agora vamos inserir a foto. Vamos reduzir um pouco mais aqui para criarmos um outro círculo. Vamos remover o contorno. Vamos agora importar. Você já deve ter recebido aí a foto do congressista, da pessoa que vai fazer a palestra aí no congresso. Está aqui a imagem. Botão direito, arrasta para cá. Power Clip dentro. A gente pode aqui, ó, selecionar conteúdo, reposicionar
sem nem precisar entrar no Power Clip. Se a gente quiser editar, é só clicar aqui. Uma dica interessante quando você estiver trabalhando com imagens, sendo o Power Clip ou não, é você recortar as imagens quando você não precisa de todo o espaço dela. A gente não precisa de todo aqui o tamanho da imagem, então vamos recortar usando a ferramenta de corte aqui. Isso ajuda a reduzir o tamanho do arquivo, tá? Quando é usado essa ferramenta. Saindo do Power Clip, vamos usar aqui a mesma fonte de congresso para o nome da palestrante, né? Ana Paula Silva. Vamos posicionar aqui, alinhando com o centro. Vamos criar aqui algo como um conector gráfico. Deixa eu ver a espessura aqui, 2, né? Então vamos usar a mesma espessura aqui. 2, branco. Na ponta está muito grande. É interessante que a gente coloca uma descrição para a pessoa que vai ministrar a palestra, né? Então tá aqui Ana Paula Silva, especialista no assunto do congresso. Vamos pegar um arquivo que nós temos aqui para pegar ícones que nós iremos usar como contatos para esses espaços de contato, de informação sobre as redes sociais. Vamos posicionar aqui o telefone, o e-mail, a localização e uma das redes sociais, né, o Instagram. Vamos selecionar todos aqui, teclar C para eles centralizarem. Subir um pouco para a gente aproveitar o texto. E vamos digitar aqui os dados do telefone. Os dados do e-mail. Os dados do endereço. E a conta do Instagram. Vamos colocar mais próximos. E vamos centralizar pela altura, teclando E. Com exceção da rua, né, do endereço. Os demais a gente faz essa alteração aqui. Para destacar, esses dois aqui, ó, o Instagram e o telefone, a gente vai colocar com cores diferentes. E o telefone, que vai ser a principal forma de contato, a gente coloca em negrito e um tamanho de fonte bem maior. O layout aqui do nosso panfleto está pronto. Removendo aqui as linhas guias para visualizarmos melhor. Está aqui o nosso layout bacana, a gente pode incrementar um pouco mais. E além disso, vou mostrar aqui para vocês configurações interessantes que o CorelDRAW nos permite para facilitar a edição e produtividade. Vamos para a janela de encaixe estilos de cor. Vamos selecionar esta cor aqui. Vamos arrastar para
estilo de cor. A gente pode dar um nome ou não. Cor principal. Aqui é a cor principal. Eu seleciono esses 3 retângulos aqui, dou um duplo clique, foi aplicada a cor principal. Aqui a gente vai perceber, ó, que tem essa etiquetazinha aqui mostrando que é um estilo de cor, certo? A gente pode também arrastar o estilo de cor para qualquer objeto, colocando o preenchimento ou até mesmo o contorno do objeto. Ao selecionar, a gente percebe aqui a mesma etiquetazinha no traçado. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse estilo de cor e trazer para cá, para a harmonização. Estando na harmonização, a gente pode fazer qualquer alteração, como por exemplo, cor oposta. E automaticamente todas as cores são modificadas. Todas as instâncias, né, onde está a cor principal, né, o estilo de cor principal, são modificados. A gente pode mudar aqui e tudo será alterado. Se a gente vier aqui para tríade, a gente vai ter uma noção de quais são as cores complementares aqui, baseado na harmonização em tríade. E aí a gente pode puxar para cá, segurando Ctrl. E nós teremos aqui facilmente a mudança nas cores. A gente pode modificar um pouco mais esse layout. Por exemplo, vou duplicar a página aqui, copiando toda a sua camada e todos os seus conteúdos. Vou selecionar as 2 linhas guias centrais da página 2 e a gente vai para objetos. As 2 linhas guias estão aqui. Nós vamos arrastar para a linha guia da página 2. Então elas vão aparecer somente na página 2. Como coincidem, vou até clicar com outra cor aqui, ó, botão direito, colocar laranja. Como coincidem, na hora que a gente mudar para a página 1, saiu as linhas guias da página 1, né? Então vamos aqui para a página 1, selecionar a página 1, puxar uma linha guia, tecla P, que ele vai centralizar aqui na horizontal, puxa outra linha guia, tecla P, são linhas guias que estão presentes em todas as páginas. A gente pode fazer o mesmo aqui, ó. Vou recortá-las, vou subir aqui até a página 1, seleciono, vou colar. Então nós temos essas linhas guias na página 1 e essas linhas guias aqui na página 2. Então já fica aí a dica para você trabalhar com linhas guias diferentes em páginas diferentes. Vou selecionar a linha guia aqui, dar um outro clique, ele vai abrir os eixos de rotação. Vou rotacionar aqui para a esquerda, segurando o Ctrl. Ele vai rotacionar aqui, ó, 15 graus. E aí o que a gente vai fazer? Ó? Vou selecionar este retângulo, vou convertê-lo em curva. Ferramenta Forma, vou conferir se o alinhamento está às diretrizes. E aí vou puxar aqui, ó, seguro Ctrl, interseção. Vou puxar aqui, interseção. E agora o que a gente vai fazer? Vamos repetir aqui nos demais retângulos. Converte em curva, que é o Ctrl Q. Puxa, segurando o Ctrl, que ele vai reto. Próximo, converte em curva. Próximo, converte em curva. Ah, estava esquecendo aqui de baixo, né? Agora nós temos aqui o texto e a gente vai colocar o texto alinhado a esse retângulo aqui, a esse objeto. Então, a gente seleciona o objeto, vem aqui nas configurações de circundar texto e nós queremos que o texto flua pelo lado direito do objeto. O texto flui pela direita. E aí nós vamos aumentar o deslocamento, 3,5.
Talvez o texto não caiba todo, ó, como aconteceu aqui. Está em vermelho. Quando a moldura ficar em vermelho é porque o texto não coube todo, certo? Então lembre-se que nesse caso é interessante fazer essa modificação antes de digitar todo o texto, né? Nesse caso aqui nós vamos diminuir o tamanho da fonte, ver se já resolve. Ó, diminuir o tamanho da fonte já resolveu aqui. O mesmo nós vamos fazer com o título, né, do evento. Quando o texto está como texto artístico, ele não pode, não é afetado pelo efeito de texto circundado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai em texto, converter em texto de parágrafo. Ele vem aqui para texto de parágrafo. Vamos puxar até que ele ocupe a área deste objeto aqui. Vamos ampliar um pouco mais. E aí você percebe que ele já segue aqui a opção de estar alinhado aqui, circundado a esse objeto, né? Porque o objeto já está configurado, né? Então toda caixa de texto que sobreponha esse objeto, né, vai fazer o efeito de circundar. Vamos aproveitar e vamos criar aqui também um outro retângulo, um outro objeto. E a gente vai começar daqui, da ponta, mais ou menos para cá. Só que a gente vai fazer uma correção aqui, porque aqui vai ser o corte. Como pode acontecer de alguma falha, 1 milímetro, 2 milímetros, então a gente vai fazer o seguinte. Ó. A gente vai criar um outro nó aqui e vai puxar para cá, ó, mantendo esta inclinação aqui. F4, nós vamos para estilos de cor e vamos aplicar a mesma cor aqui. Objeto, ordenar, na frente deste objeto aqui. Vamos retirar o contorno e aplicar o mesmo efeito de multiply. Retirando aqui as linhas guias, veja só, um outro estilo bem interessante, reaproveitando um pouco do layout, né? Um outro estilo aqui de panfleto. A gente pode vir em exibir classificador de páginas, e nós temos aqui os dois modelos para você fazer um comparativo visual e decidir qual você vai utilizar. Agora nós vamos finalizar o nosso arquivo e gerar o PDF de impressão. Então vamos em arquivo, publicar em PDF, a gente vai dar um nome, né? E vai selecionar as pré-definições do tipo de PDF que a gente vai exportar. O CorelDRAW 2019 já tem a capacidade de exportar em PDF X4, né? Nas configurações de PDF X4, mas você deve consultar o seu fornecedor de impressão qual a configuração ideal que você deve enviar o arquivo, né? Por exemplo, vamos usar aqui o PDF X3. Clique em configurações. A gente pode fazer algumas configurações aqui, como por exemplo objetos. A gente pode deixar incorporar as fontes ou pode exportar as fontes como curvas. E para impressão a gente ativa o limite de sangramento, deixa como 3 milímetros, né, exatamente como a gente configurou no CorelDRAW. E aí pode marcar o corte, registro ou algumas outras informações de acordo com a necessidade que o seu fornecedor exibe para vocês. Todas essas configurações que temos aqui, você deve seguir as orientações do seu fornecedor de impressão. Ok. Salvar. Ele está aqui salvando o PDF. Uma observação para o seu arquivo ter uma finalização correta é que, por exemplo, se a gente usar aqui cores mais claras, como por exemplo o amarelo, é interessante que o preto seja impresso sobreposto. Então a gente pode clicar com o botão direito e forçar isso, né? Impressão sobreposta do preenchimento, ou na hora que a gente estiver publicando o PDF, nas configurações,
A gente tem aqui, ó, preservar impressões sobrepostas do preto. Ele vai aceitar todas as configurações que foram habilitadas no CorelDRAW para imprimir de forma sobreposta. E tem aqui sempre imprimir sobreposições em preto. Ele vai pegar todo o conteúdo que tiver como cor o preto, né, com o C0, M0, Y0 e K100. Ele vai colocar de forma sobreposta. Ok? O CorelDRAW ainda fornece a possibilidade de você ter uma noção de como vai ficar o seu arquivo impresso, porque nós temos aqui as configurações de monitor. Então é interessante que você ative aqui a janela de encaixe prova de cor, marque cores de prova, selecione qual o ambiente de impressão que você vai utilizar. No caso a gente trabalhou com o Fogra 39, lembrando que você vai usar as opções que o seu fornecedor lhe indicar. E aqui nós temos a simulação de como será essa impressão. A gente pode ativar ou desativar aqui as cores de prova. Então você já vê que vai dar uma certa diferença. Então é interessante você fazer algumas configurações relacionadas a isso. Pois lembrando, os espaços de cor RGB são diferentes dos espaços de cor CMYK. Como a gente acabou publicando as duas páginas, então está aqui, ó, o primeiro modelo de panfleto, né, em PDF com as marcas de registro, tudo certinho. E aqui o segundo modelo também exportado aqui na segunda página. Então é isso, não se esqueçam de dar o seu like aí, certo? De comentar sobre o vídeo e de se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho para sempre receber as novidades aqui do canal. Obrigado por assistir.